Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Vamos assentar. Olhando para todos vocês assim, fico imaginando cada drama, cada dilema, cada sofrimento que cada um de vocês está vivendo, trouxe, mas também aquela fé, aquela expectativa de um milagre. Quem espera um grande milagre hoje? Quem veio buscar um grande milagre? Não é o frei, não é o padre, não é a estrutura física, humana, é a graça de Deus. É Deus que está vendo todo o nosso sofrimento, está vendo todo o plano, como nós ouvimos a mensagem de Nossa Senhora, todo o plano de Satanás em tentar nos destruir, em tentar nos atingir, que vem em nosso socorro. Então eu queria partilhar verdades que eu tenho certeza todos vocês sabem, mas depois de quase 2 anos de pandemia, a gente vai ficando tão cansado, tão sem esperança, que a primeira coisa que Deus quer fazer é renovar a nossa fé. Jesus também reunia multidões, até muito maiores do que essa, e ele, primeira coisa, ele ensinava. Ele pregava a palavra. Eu sei que muitos de vocês vieram com expectativa e já queriam uma oração, já queriam uma resposta. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, quem quer realmente o milagre, quem quer? Você tem que se preparar. Porque se uma pessoa receber uma grande graça, mas a pessoa está com muita sede, vamos dizer assim, você está com muita sede, você está com muito desejo de beber água. Se você beber uma água limpa, mas você está todo sujo, você vai sujar essa água, e no lugar de você pode até matar a sua sede momentaneamente, mas o que pode acontecer? Você pode pegar uma doença muito grave, muito séria. Vocês estão entendendo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é se preparar para o milagre. É ouvir a palavra. Às vezes você não quer mais escutar, você já está cansado de escutar, e às vezes aquela inquietação, aquela vontade de ir embora, ou de, não foi isso que eu vim escutar, não foi isso que eu vim procurar, eu quero outra coisa. Abrande o coração, diga: Senhor, eu estou à disposição. Mesmo que você veio quase um pouco forçado, alguém lhe chamou, lhe obrigou a vir, mas em último caso, você veio porque Jesus lhe trouxe. E se Ele lhe trouxe, Ele não brinca com você, Ele sabe o que você precisa, mas tem que ser do jeito dEle, porque do jeito dEle é o certo, não porque Ele quer lhe fazer sofrer ou esperar mais, Ele quer lhe preparar. Por isso, aquiete o coração. Pouco trabalho, principalmente você que tem passado por depressão, por ansiedade, por pânico. Você não aguenta mais estar dentro de casa, ou esse medo pavoroso de pegar essa doença, ou ficar toda hora: meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? O que será das minhas finanças, daquele filho, daquele relacionamento que não dá certo, e aquilo não larga a sua cabeça. Eu sei que não é um exercício fácil, mas acalma, respira. Deus está no meio de nós, Ele te ama, e essa é a primeira verdade que eu quero falar para você, transmitir. Abra aí a palavra de Deus no profeta Isaías. Já no Antigo Testamento, Deus falava com tanto amor para nós, para mim e para você. 43, Isaías 43, a partir do 1º versículo. Escute essa palavra. E agora, é muito importante esse advérbio de tempo. Não será amanhã, não foi ontem, é hoje, é agora, é nesse exato momento da sua vida, é nesse encontro, é agora. Eis o que diz, e o que é que Ele diz? O Senhor, aquele que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Hoje eu e você somos Jacó. Jacó é aquele homem que ele procurava
desesperadamente a bênção de Deus. Ele procurava desesperadamente a bênção de Deus. Ele foi capaz, ajudado pela sua mãe, de até querer enganar um pouco seu pai, para poder ser abençoado. Ele queria a bênção de Deus. Quem quer mais do que tudo a bênção de Deus? Quem quer que Deus lhe abençoe? O contrário de bênção é o quê? Maldição. Nenhum de nós tem certeza que é ser amaldiçoado por Deus, esquecido, banido da presença de Deus. Quem quer ser abençoado por Deus? Então diga: eu hoje sou Jacó, Senhor. Jacó uma vez foi lutar com o anjo de Deus, foi procurar a bênção de Deus, porque ele ia reencontrar o seu irmão, depois de muitos anos. Ele estava com muito medo, seu irmão era muito vingativo, era muito violento, era terrível. Então ele foi rezar, deixou uma noite e foi rezar. Quando chega lá, o anjo de Deus aparece, o próprio Deus na forma de um anjo, e Deus começa a lutar com ele. E ele começa a lutar com Deus, não é contra Deus, é lutar pela bênção. O dia já ia amanhecendo, e aí Jacó pede ao Senhor. O Senhor disse: eu já me vou, o dia já, a alba, a aurora já está nascendo, e eu me vou. E aí o que é que o anjo diz? O que é que ele diz para? Eu não te largarei enquanto não me abençoares. Levante as suas mãos mais uma vez. Você vai levantar muitas vezes sua mão, é um exercício. Tudo isso parece coisa muito simples, mas Deus ama as pessoas simples e obedientes, que não complicam, que simplesmente se entregam, que confiam. Diga de coração: Senhor, eu não te deixarei, eu não te largarei nesta manhã, enquanto o Senhor não me abençoar. Você precisa lutar pela sua bênção. Deus queria abençoar Jacó, sim ou não? Muito mais do que Jacó queria ser abençoado. Deus quer lhe curar, sim, muito mais do que você precisa ser curado e quer ser curado. Jesus tem felicidade e felicidade eterna para cada um de nós. Jesus nos ama, deu a vida por nós. O Pai que nos criou nos ama, não quer que nenhum de nós, nenhum da nossa família se perca. Muito mais do que nós amamos a Deus, queremos a nossa verdadeira felicidade, é Deus quem o quer, é Deus que nos ama, mas tem que ser do jeito dele, mais uma vez eu digo. E Ele não quer pessoa fraca. Se você dá tudo de graça para o filho, se você vai fazendo todas as vontades do seu filho, é quando ele quer, e uns aprendem até a chorar. Já viu aquele choro de menino que não quer? Aí você dá uma coisa, não está nem chorando, mas aprendeu que se gritar, se espernear, se chorar, o pai e a mãe vai fazer a sua vontade, vai ficar refém da sua vontade. Deus não quer criança mimada, ainda mais porque somos adultos. Vamos ser adultos infantilizados, vamos ser pessoas fracas, que quando vier a tribulação, quando vier as tentações do demônio, a gente vai cair muito fraco. Por isso que Deus quer que você lute pela sua bênção. Levante a mão mais uma vez e diga: eu vou lutar, Senhor, por essa bênção. Daqui eu não vou sair, Senhor, sem a minha bênção. Renova a minha fé, Senhor, renova a minha coragem, Senhor. Eu renuncio à preguiça espiritual, eu renuncio a tudo que está me impedindo de rezar, eu renuncio às distrações, voluntárias ou involuntárias. Eu renuncio, Senhor, ao medo. Eu renuncio, Senhor, à desconfiança, até as mágoas, Senhor, que eu possa ter do Senhor, pela morte de alguém, pelas provações que passei, pelas perdas da vida. Eu renuncio a tudo isso, Senhor. Que nada me impeça, meu Senhor, de ir ao teu encontro, de o Senhor vir até mim.
E nesse abraço, Senhor, a tua graça me envolva, a tua misericórdia restaure a minha vida, a minha fé, a minha confiança. Então, você já entendeu o que é ser Jacó, o que é ser Israel, e foi ali que o nome dele foi mudado. Ele não se tornou mais Jacó. Jacó significa aquele que passa a perna no outro. É o, como é que chama? Esqueci agora um advérbio, um adjetivo, desculpe. É como se uma pessoa passasse, tomasse o lugar da outra, quer sempre levar vantagem. Mas Israel significa aquele que luta por Deus. Quem quer lutar por Deus aqui? Hoje Deus quer trocar o seu nome. Hoje Deus não quer você mais Jacó, quer você Israel. Suplantador, desculpe. A palavra é essa. Jacó significa aquele que suplanta o outro, aquele que leva vantagem, aquele que quer vencer com as suas próprias forças, do seu jeito, da sua maneira. Israel significa aquele que luta em nome de Deus, aquele que foi provado e aprovado pelo Senhor, aquele que tem o carimbo de Deus, aquele que tem a graça de estar na vontade de Deus. Nada temas, pois eu te resgato, nada temas. Meus irmãos, Deus está falando agora, hoje. Você não é mais Jacó. Não confie só na sua força, na sua sabedoria. Quem manda na sua vida não é só você. Não é só você que quer ser abençoado. Não é só você que tem que cuidar dessa família inteira, que dá solução para tudo. Você viu que você não pode, você tem se gastado, tem se consumido e tem conseguido tão pouco, porque você confia mais em você do que em mim mesmo. Mas hoje eu te faço Israel, aquele que luta sim, mas luta não para vencer, mas para se deixar vencer. Você sabe por que a gente reza? Não é para obrigar Deus a fazer a nossa vontade. A gente reza como Israel, Jacó lutou com Deus, para se deixar vencer por Deus. É tanto que lá na história você pode ver, quando Jacó vence Deus assim, diz: eu não vou deixar. O que é que o anjo faz? Dá um talho na sua coxa, na sua panturrilha. Essa luta deixa marcas. Muitas vezes Deus nos fere, mas é uma ferida de amor. É uma ferida para a gente entender que não fui eu que consegui, não foi da minha maneira. A minha oração não foi para mudar a Deus, foi para mudar a mim. E eu aqui preciso entender qual é a vontade de Deus, qual é o poder de Deus, qual é o plano de Deus. Eu preciso me submeter a Deus. E às vezes quando ele saiu mancando, não é? Quando a gente às vezes sai mancando, mas é para entender, essa luta deixa feridas, deixa marcas, mas para a gente nunca esquecer, sair orgulhoso. Olha, tenham cuidado com o orgulho espiritual. Quantos, meus irmãos, e quantos também a gente percebe aqui em Belo Horizonte, em toda parte, estão fazendo um caminho, são pessoas tão de Deus, mas estão fazendo um caminho, até porque existe muito excesso e muito ataque à fé, às vezes até dentro da própria igreja, estão se isolando num tradicionalismo. Tenha cuidado. O tradicionalismo leva muitas vezes ao orgulho espiritual. Eu me sinto melhor do que os outros, eu me sinto de uma casta, eu sou de um grupo, eu só participo daquela missa tal. Você começa a acreditar mais no homem, mais na liturgia, mais no rito do que no próprio Deus. Você começa a se tornar uma pessoa muitas vezes pura como os anjos, mas orgulhosa como os demônios. E mete o pau na igreja, em tudo, só aceita aquilo, vai se tornando cada vez mais um grupo que geralmente se separa, sai
da obediência e se perde. Tenham cuidado, meus irmãos, com o orgulho espiritual. Ninguém às vezes peca por maldade, são os embates da vida. Por isso que muitas vezes Deus permite que a gente passe por feridas, por dificuldades nessa luta espiritual com Ele, para que a gente cada vez mais dependa dEle, para que a gente perceba que é Ele, toda honra, toda glória a Ele, não a nós, não a nossa liturgia, não a nossa maneira de rezar, não é? Por isso, meus irmãos, humildade e mais uma vez, humildade. Quem quer agradar aqui a Deus, humildade. Seja uma pessoa humilde, queira ser a última pessoa. O mundo quer te colocar para ser o primeiro, Deus quer te colocar muitas vezes para ser escondido. Quando você tem um tesouro, você esconde aquele tesouro, você não mostra, porque senão o mundo quer roubar. Assim somos o tesouro de Deus. Por isso, muita humildade, cuidado com a propaganda, cuidado com o orgulho, com essa vontade de aparecer, de resolver as coisas, de ser muito famoso e poderoso. Eu te chamo pelo nome, és meu. Oh meu Deus, que confiança devemos ter. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Deus me escolheu. Por que a mim? Isso aí eu não posso lhe responder por quê. É um mistério de amor. Deus lhe escolheu. Coloque a mão no seu coração. Vive essa verdade de novo. Você é escolhido por Deus, você é eleito. Entre tantos da sua casa, talvez você é o menor da sua casa, mas por isso Deus lhe escolheu, como escolheu a Davi, como escolheu a Mateus, como escolheu a Pedro, a Nossa Senhora. Você é um escolhido, uma escolhida. Tantas pessoas mereciam estar aqui, tantas pessoas são muito melhores, mais dignas do que eu, do que você. Mas você escolheu a mim e a você para estarmos aqui, porque Ele tem uma predileção, porque Ele sabe que nós precisamos desse amor. Diga: eu creio, Senhor, no Teu amor. Eu creio, Senhor, na Tua misericórdia. Às vezes a gente procura tanto o amor das criaturas, meus irmãos, a gente se arrasta, vocês não, porque é tudo curado, graças a Deus, mas por aí tem tanta gente que vive se arrastando, procurando a atenção, procurando, às vezes até a gente diz assim: eu estou lutando pela conversão do meu marido, não estou desconfiando não, mas muitas vezes Deus converte o marido, você acha que o marido ficou pior, que agora ele só vive na igreja. Às vezes você nem quer a conversão do seu marido, você quer que o marido seja bonzinho com você. Você nem está preocupado muito com a salvação eterna dele, você está preocupado porque ele dá muito trabalho na sua vida. Assim são os filhos, assim a esposa, o marido, o pai e a mãe. Quando a gente entende que somos de Deus, que a maior graça é ser amado, nosso coração vai se desencantando desses amores, dessa necessidade de tanto apego, de ser tão amado. Eu escutei isso aqui de uma pessoa há muito tempo atrás. Nós já somos amados aqui em Belo Horizonte, nunca esqueci isso. Foi uma frase que eu guardei para sempre. Ela dizia assim: nós temos tanta necessidade de ser amados, mas nós já somos amados. Somos amados infinitamente, o amor nos ama. Como São Francisco dizia, né, meu pai? O amor não é amado, mas o amor nos ama. Deus nos ama, Deus me ama, o Deus do impossível, o Deus para o qual um câncer é igual a um resfriado, uma pequena tosse alérgica, é a mesma coisa. Você acha que para Deus alguma coisa é difícil, é impossível? Nada. Esse Deus que nos ama
tanto, não é amado. Esse Deus que é amor, que só queria uma coisa, ser amado sobre tudo e todos, muitas vezes vem mendigar o nosso amor. Ah, Frei, eu estou tão solitário, estou tão sozinho, tão sozinha. Quer um conselho bom? Quem tem sentido muita solidão aqui? Ninguém? Tem um solitário lá na igreja, no sacrário, esperando você o dia todinho. Você já imaginou o que é você ficar numa casinha daquela e agora que estão querendo colocar ele mais lá por lado? Não, é para adorá-lo. Muitas vezes não sabe nem onde é que ele está. Você chega na igreja, de primeiro você via logo o sacrário, né? Mas agora é lá no cantinho, lá atrás, muitas vezes, no canto, ele vai sendo tirado. Mas espero que, pelo menos nós, que ama aqui Jesus de coração, ama quando for a última vez que você foi visitá-lo. Você imagina um amigo, se você tivesse um amigo como eu e você somos amigos de Jesus, será que você gostaria desse amigo? Será que Jesus está satisfeito com a nossa amizade? Quantas vezes a gente esquece dele? Ele está gritando: vinde a mim. Você que está cansado, fatigado, debaixo do... vinde a mim. Você não precisa de uma pessoa para lhe... eu queria tanto desabafar. Eu queria tanto que o Frei colocasse a mão sobre mim e me atendesse. Quem gostaria? Até eu, se pudesse. Eu quero dizer uma coisa, daqui a pouquinho ele vai estar aqui em corpo, sangue, alma e divindade. Ele não vai passear no meio de nós, mas vai fazer muito mais. Ele vai até você, que o ama, que se entrega a ele, que clama. Quem confia nisso? É tão simples, não compliquemos. Voltemos ao que é essencial, voltemos para Jesus. Você precisa de uma graça? Não, você precisa primeiramente de Jesus. De voltar a Jesus, de voltar ao primeiro amor, de voltar a encher o seu coração, o seu peito, sua vida de amor por Jesus. Jesus te ama. Ele se revelou um dia a você. Ele tirou esse véu que encobria, que você ia na missa, você ia na igreja, mas você não entendia nada. Tudo aquilo era complicado para você, mas Ele lhe escolheu, Ele acreditou em mim e em você, e Ele arrancou esse véu. A gente começou a entender quem é Nossa Senhora, quem ama aqui a Virgem Maria, muito, mas muito mesmo. Cadê a mão dos mineiros? Mineiro, quando vocês abandonaram o amor a Nossa Senhora, as igrejas protestantes pulularam entre vocês. Mineiro é católico. Não que a gente respeita as outras religiões, respeitamos todas as outras religiões, mas mineiro é católico. Essa terra é uma terra de Nossa Senhora, é uma terra eucarística. Desde o começo, Jesus andava nas procissões, e que semanas santas. Essa terra foi eucaristizada, essa terra é consagrada a Deus e a Nossa Senhora. Mas está precisando que você volte a ser essa alma eucarística e mariana, a santificar essa terra, porque se vocês se calarem, as pedras falarão. Se vocês se calarem, as pedras começarão a falar. Voltem a amar a Deus, voltem ao sacrário, voltem à oração, voltem ao rosário, voltem à fé católica, voltem à Santa Missa. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer um compromisso hoje. Quem quer fazer um compromisso com Jesus para agradar, de verdade? Você não sabe nem o que é, mas você confia. Vamos lá, vamos fazer assim: nunca mais eu vou falar de sacerdotes, eu vou rezar por eles. Quem promete isso a Jesus? Quem quer agradar a Nossa Senhora? Como é que Nossa Senhora chama os sacerdotes? Como é que é? Os filhos prediletos. Você imagine, quem é mãe aqui, levante a mão.
Quem tem mais de um filho aqui, levante a mão. Você ama todos os seus filhos, mas tem aquele que você não pode nem às vezes dizer, mas você se trai muitas vezes, que tem uma predileção no seu coração. Sim ou não? Seja verdadeiro, você sabe que é verdade. Nossa Senhora tem uma quedinha, sabe por quem? Por sacerdote. Sabe por quê? Porque o sacerdote é aquela criatura nessa terra mais parecida com Jesus, com o filho dela. Porque é o único ser nessa terra que pode pegar um pedacinho de pão e pode dizer, como Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Madre Teresa de Calcutá é uma santa, sim ou não? Se ela pegasse, não ia pegar porque ela não é herege, um pedaço de pão e um pouco de vinho, se ela palavras, Jesus estaria ali presente, sim ou não? Não. São Miguel Arcanjo, o maior de todos os anjos, se ele pegasse um pedaço de pão e fizesse a consagração, Jesus estaria ali, sim ou não? Não. Estou dizendo absurdos para você entender porque é que Nossa Senhora ama tanto os sacerdotes. Mas tem um ser, né, nesse mundo, no mundo sobrenatural, que mais odeia Nossa Senhora. Quem é o ser que mais odeia a Virgem Maria? Quem é? Satanás. Satanás, então, se ele tem um ódio de Nossa Senhora, ele não pode atingir Nossa Senhora, porque se ele chegar perto dela, o que é que ela vai fazer com a cabeça dele? Vai esmagar. O que é que ele faz? Eu não posso com ela, mas eu vou chafurdar, eu vou acabar com os filhos que ela mais ama, que é os padres. Se você que é leigo, leiga, é tentado, quem é casado aqui levanta a mão. Se Satanás tenta tanto destruir a sua vida, destruindo o seu casamento, porque se destruir o seu casamento, sua família vai de água abaixo. Você imagine o quanto um sacerdote não é tentado. É uma coisa sobrenatural. Não é porque eu sou padre que eu estou dizendo isso para vocês. Parem de se enganar. Não é contra o homem de carne e sangue que nós temos que lutar. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado a gente ver só falar de política, falar de ideologia, coisas contrárias, escândalos. Mas isso faz parte da propaganda do inferno. Porque se você não acreditar no padre, você não vai se confessar, você não vai mais à missa. Daqui a pouco você fica sem nada. Há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, quando eu entrei na renovação, era um menino. 15 anos eu tinha, 14 anos eu tinha, e quando eu vi irmã Bridget McKenna, uma Clarissa que foi curada, e ela não suportava a renovação carismática e se tornou uma grande carismática. Inclusive o ministério dela era trabalhar com sacerdotes. Alguém já ouviu falar de irmã Bridget McKenna? O que aconteceu? Ela dizia: Deus nos falou que a guerra final vai ser contra as famílias, os casamentos e os sacerdotes. Para destruir a igreja, Satanás vai tentar destruir os sacerdotes. E para destruir a família, os casamentos. 40 anos atrás. E é só o que a gente vê. Por isso, meus irmãos, quem aqui acredita no poder e no amor de Deus, levante alta a mão. Quem faz esse compromisso? Quem faz esse compromisso de rezar, de se sacrificar pelos sacerdotes, para que venham sacerdotes santos? Quem acredita que tudo pode ser mudado pela força da oração? Pare de reclamar, pare de fazer propaganda do inferno, pare de acusar. É oração, é humildade, é serviço, é silêncio, é santidade. Aí você vai ver como Minas vai voltar a brilhar, começar da sua capital, como a fé vai se renovar, como Deus vai mandar homens santos para serem grandes sacerdotes. Essa terra já teve tantos santos sacerdotes. Um padre Eustáquio, não é? Padre, diga o nome de outros grandes sacerdotes, missionários, uns até com fama
morrer em fama de santidade. Imagine o que era por esses rincões de Minas, tantos sacerdotes que se sacrificaram por amor a Deus, para implantar a fé católica. Deus lembra de tudo isso, meus irmãos. O poder do inferno nunca contra a igreja. Voltemos à oração, voltemos ao rosário, voltemos. Na nossa diocese não tinha vocações, era uma coisa terrível. O bispo, iluminado por Deus, pediu: toda missa, depois de oremos, vão fazer oração pedindo as vocações. Toda missa, toda missa. Esse ano, isso foi há uns 2, 3, 4 anos, quase 4 anos atrás. Esse ano são 38 seminaristas que ele já tem. Deus responde às orações. Eu sei que eu estou falando tantas coisas, mas foi tão forte que Nossa Senhora, quem quer agradar aqui a Nossa Senhora, ame os seus filhos prediletos. Rezemos pela igreja. Satanás será vencido pela oração, pela força da nossa fé, da nossa oração. Voltando ao nosso texto, Isaías 43. Se tiveres de atravessar a água, eu estarei contigo, e os rios não te submergirão. Meus irmãos, são as grandes inundações, são os tsunamis da vida, que de repente vêm com tanta força, com tanta violência sobre nós. E nosso Senhor está nos dizendo nesta manhã: eu estarei contigo, não temas. Segurar na mão dele, permanecer na Santa Eucaristia, na confissão mensal, na palavra de Deus, na oração. Meus irmãos, quem reza se salva, quem reza resiste às tribulações. E nós temos que entender, estamos vivendo um tempo mau, os dias são maus, os dias são de prova. Ainda virá muita coisa que não adianta a gente ficar falando sobre isso, porque só vai gerar medo. Então eu prefiro falar da confiança, falar da fé que a gente tem que estar. Olhar para Jesus e não olhar para os problemas. Diga amém. A chama, se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. O demônio, ele faz o seguinte: ou ele manda aquela enxurrada que vai levando tudo, não é? Ou ele vai nos queimando no fogo da provação. É aquela situação que não muda, aquela situação que você reza e parece que não sai do lugar, não acontece nada, e vai dando aquele desespero, não é? Em todas as situações Deus estará contigo. Meus irmãos, cada vez mais que aumentarem as tribulações, aumentará a consolação de Deus. Deus não te abandonará. Se você não abandonar Deus, muito menos você tem a certeza que Deus vai te abandonar. Nunca vai. Tudo pode acontecer. Deus tem tudo sobre o controle dele. Eu estava falando para as pessoas, uma das melhores experiências da minha vida, nesses anos todos de ministério, foi passar por um pânico, terror noturno, há uns 2 anos atrás. E esse ano foi oferecer a minha mãe ao Senhor. Assim, a entrega foram 2 experiências que eu sinto que foram como essa inundação e como esse fogo da provação. O primeiro, estava tudo bem, de repente, quando chegava a noite, era pavoroso, meus irmãos, de repente aquele medo de sentir medo, uma agonia mortal, um ataque fulminante, não é? Tomava a medicação que tinha que tomar, mas às vezes não resolvia, parecia que estava tendo um ataque cardíaco, uma coisa pavorosa, uma sensação de morte iminente, um desespero tão grande. E
pedia: Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. No começo ficava tão desesperado atrás de correr atrás de uma pessoa. Depois era tarde da noite, não podia acordar meus confrades, corria para o sacrário, chorava. Mas às vezes nem dentro do sacrário conseguia ficar. Mas descobri, chegava diante daquela imagem de Jesus, Jesus misericordioso, e dizia: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Eu sei que o Senhor está aqui, eu não consigo te sentir. É só treva, é só medo, é pavor, é uma coisa horrorosa. Mas eu confio no Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor nunca me provaria para além das minhas forças. Se o Senhor quer que eu passe por isso, eu vou passar. Eu te ofereço. Por quem está passando isso e não tem nem a fé, não tem o conhecimento, eu peço ao Senhor, livre essa pessoa do suicídio. Porque naquela hora, se a pessoa não tiver estrutura, ela pode até cometer um suicídio. A loucura é muito grande. E acalmava, a gente tirava, Deus tirava como se fosse com a mão. Ia dormir, no outro dia estava feliz, agradecendo a Deus. A gente começa a experimentar o Deus do impossível quando a gente começa a entender o processo e aceitar. Esse ano, depois de um ano inteiro dedicado completamente a rezar pelas pessoas, a acompanhar tanta dor. No começo da pandemia era tanto suicídio, e a gente recebia as notícias e não podia nem divulgar, rezando pelas pessoas, orando. Deus fez tanto milagre, foi um dos melhores anos da minha vida. Mas Deus, desde o começo do ano, Ele falou que ia me provar um pouco mais. A pessoa que eu mais amo, amei e amarei nessa vida, com certeza, a minha mãe. Meu pai e minha mãe, mas especialmente a minha mãe. E ela estava muito preocupada com essa doença. Ela pediu, nós somos 16, imagina, 16 filhos. Esse ano eles estavam fazendo 71 anos de casado, meus pais, não é? É muito tempo, não é? 71 anos de casado. Então, eu pedi a Jesus, ela pediu a Jesus assim, e ela me falou: meu filho, eu pedi a Jesus que nenhum dos meus filhos morresse dessa doença. E aí, logo depois, meu cunhado adoeceu, partiu, minha cunhada adoeceu e morreu, né? E depois, meu pai adoeceu, ela adoeceu e 2 irmãs adoeceram. Meu pai, um fiapinho de gente, nem precisou ir para o hospital. Ficou bom só em casa, não teve praticamente nada. Uma irmã foi internada, ela ficou muito preocupada, mas graças a Deus a irmã logo teve alta. A outra, que cuida dela, também ficou boa. Mas aí eu sinto que ela pediu a Deus a graça de se sacrificar por toda a família. Que Deus a levasse e não levasse mais ninguém. E foi um momento muito especial, mas também muito difícil, porque ela adoeceu, foi para a UTI, foi entubada, e cada dia ia piorando. Deus me deu a graça de ir para lá, ela mora em João Pessoa, fiz a unção dos enfermos, me despedi dela, tive essa graça. Ela partiu para a casa do Pai, e logo depois, para provar realmente que ela tinha se sacrificado pela família, minha sobrinha, estava para ter bebê, também foi acometida pelo Covid. Os médicos tiraram o bebê e ela foi entubada e ia morrer. Levamos ela para São Paulo. Cheguei lá para visitá-la, de unção dos enfermos, e ela estava morta, não é? Mas aí rezamos. Eu fui lá quem ama aqui Nossa Senhora Aparecida? Nossa Senhora é uma só, claro.
Mas quem ama muito Nossa Senhora Aparecida, eu senti a inspiração de ir lá em Aparecida do Norte. E fiz de joelho, subi aquela escadinha de joelho. Eu já fiz o caminho de sangue em Fátima várias vezes. Mas eu nunca vi um lugarzinho tão pequeno para você subir com tanta dificuldade como aquele lugarzinho ali em Aparecida. Mas eu digo uma coisa a vocês, eu nunca vi um milagre daquele. Ela estava com as taxas todas muito baixas. E o médico disse, se ela não reagir, nós não temos mais o que fazer. A gente fez de joelhos, ofereceu a Nossa Senhora. Quando a gente chegou diante da imagem de Nossa Senhora, ligou. Milagrosamente, de 90 passou para 300. E logo depois para 400 as taxas dela. Nossa Senhora responde. A menina foi completamente salva, está lá em João Pessoa, cuidando dos 2 filhinhos dela. Felicíssima. E a gente ali entendeu o que é alguém que se sacrifica, alguém que é mãe. Quem é mãe aqui, levante a mão. Só você entende algumas coisas, mãe. Deus, quando dá um filho a uma mulher, por isso que o aborto é um pecado tão grave, Ele enche essa mulher de tanto amor. A maternidade, a paternidade também, mas a maternidade é algo tão divino, que só no céu a gente entenderá esse mistério. Por isso, perdoe sua mãe, se você tem mágoa dela. Perdoe, se reconcilie com ela. E peça a Deus essa graça de amá-la, de entendê-la e rezar por ela. Você não sabe o que é que um coração de uma mãe passa. Nunca julgue uma mãe. Reze por ela. Dizem os santos místicos que no céu os maiores lugares são, sabe de quem? Das mães e dos sacerdotes. Mas que também no inferno os piores lugares são das mães e dos padres que vão para lá. A gente quer aplaudir, mas é sério. Porque a quem muito foi dado, muito mais. Por isso que Satanás tem todo um ódio especial das mães e dos padres. Vocês entenderam? Não é contra homens de carne e sangue, meus irmãos. São tantas coisas para dizer, mas não importa. O que eu queria que você entendesse é que Deus te ama. O Deus do impossível te ama. Procure a Deus enquanto está próximo, enquanto Ele se deixa encontrar. Não fique atrás de problemas, de coisas. Viva o agora. Se capacite agora. Perdoe agora. Abra o seu coração agora. Deseje agora. Diga, eu não quero ser mais Jacó, Senhor. Eu quero ser agora quem? Israel. O título dessa pregação podia ser não ser mais Jacó, mas ser Israel. Essa transformação, não só interior, mas também exterior. Não só do nosso coração, mas da nossa mente, não só da nossa mentalidade. Não sou eu que tenho que suplantar o outro, não sou eu que tenho que vencer o outro, não sou eu que tenho que conseguir a conversão da minha família, não. O que Deus está pedindo é que eu deixe Ele me transformar, eu deixe Ele ser realmente o que Ele é, o Deus da minha vida, o Deus do impossível. Se Ele conseguir comigo, Ele vai conseguir toda a família. Deus precisa de santos, Deus precisa de santos, Deus precisa de pessoas que, tocadas, escolhidas pela sua graça, queiram ser diferentes, não mudar os outros. A gente quer mudar os outros, a gente quer mudar a realidade fora de nós, mas sem essa mudança interior, sem deixar Deus nos ferir, sem essa luta para fazer não a minha vontade, mas a vontade dEle, sem essa graça,
nada acontece.